Olá, queridos, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas de genética e hoje vamos falar um pouquinho aí sobre o polihibridismo. O polihibridismo é quando a gente estuda 3 ou mais genes. É muito parecido com a segunda lei de Mendel que a gente viu na última aula, quando o Mendel estudou 2 características ao mesmo tempo e percebeu que elas segregavam independentemente uma da outra. Só que agora, ao invés de a gente olhar para 2 características, nós iremos olhar para 3 ou mais, né? O que dá aí uma certa complexidade. Quando a gente vai resolver um exercício de genética, tentar chegar no resultado de um cruzamento, a gente precisa, primeiro de tudo, determinar quais são os gametas, né? Para a partir dos gametas a gente fazer lá o quadro de Punnett, ou enfim, conseguir determinar o resultado do cruzamento. Aqui a gente tem um cruzamento de um caso de polihibridismo, né? De um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, com outro indivíduo igual a ele, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Por isso que polihibridismo, né? Porque a gente tem muitos genes aqui híbridos, azão, azinho, heterozigotos, né? E aí, como que a gente faz? Vamos tentar achar quais são os possíveis gametas para azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Então aqui a gente tem que fazer as possíveis combinações de acordo com a primeira lei de Mendel, separando os fatores que compõem as características, né? Isso que acontece na primeira lei, a segregação dos fatores. E que esses fatores de diferentes características vão se segregar independentemente um do outro, né? Isso de acordo com a segunda lei de Mendel. Então, gente, o azão se separa do azinho, o bezão se separa do bezinho e o cezão se separa do cezinho. E aí eles vão se combinar de formas aleatórias, porque afinal eles segregam independentemente, certo? Então a gente pode ter o azão se combinando com o bezão e com o cezão, ou o azão se combinando com o bezinho e com o cezão. E por aí vai. Para a gente conseguir se organizar na forma de fazer esses arranjos, a gente pode fazer essas chaves dicotômicas. Então aqui eu pego o azão e eu posso combinar esse azão com o bezão. E esse azão-bezão pode se combinar ou com o cezão ou com o cezinho. Da mesma forma, o azão, ao invés de se combinar com o bezão, pode se combinar com o bezinho. E a partir daí, se combinar ou com o cezão ou com o cezinho. Além do azão conseguir fazer essas combinações, o azinho também pode fazer essas mesmas combinações. O azinho se combinar com o bezão, com o cezão ou com o cezinho, ou o azinho se combinar com o bezinho, com o cezão ou com o cezinho. E aqui a gente descobre, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possíveis gametas para esse indivíduo. Agora, imagina que difícil, não é? Fazer um quadro de Punnett com 8 gametas. Se quando a gente fez com 4 gametas já deu lá 16 combinações possíveis, que já complica um pouco a vida, porque não é fácil fazer um quadro de Punnett com 16 quadradinhos, né? Por isso que a gente decora lá a frequência do 9 para 3 para 3 para 1. Agora imagina fazer com 8 gametas diferentes. Inviável, muito complicado. Então, qual que é a solução? Ao invés de a gente calcular toda a prole possível aqui deste cruzamento, a gente vai calcular apenas o resultado que a gente está desejando. Então, antes de eu falar disso, reparem aqui sobre a questão dos gametas, né? O número de gametas, ele é proporcional ao número de heterozigotos. Então, dá uma olhadinha, ó. Quando eu tenho todo mundo homozigoto, aqui azão se separa só de azão, bezinho de bezinho, cezinho de cezinho, dezinho de dezinho, ezão de ezão. E a única combinação possível de gameta que sai daqui seria um gameta azão, bezinho, cezinho, dezinho, ezinho, né? Então só sai um gameta desse indivíduo aqui. Agora, se ele for heterozigoto em algum desses genes aqui, ó, por exemplo, azão-azinho, eu vou ter 2 possíveis gametas. Por quê? Ou eu vou ter azão, bezinho, cezinho, dezinho, ezão, ou eu vou ter azinho, bezinho, cezinho, dezinho, ezão. Então, eu tenho 2 gametas. Agora, se eu tenho 2
genes heterozigotos no genótipo do indivíduo que eu quero saber quais são seus gametas, percebam que agora eu vou ter 4 possíveis gametas saindo aqui. Por quê? Ou eu vou ter Azão, Bzão, Czinho, Dzinho, Ezão, ou Azão, Bzinho, Czinho, Dzinho, Ezão, ou Azinho, Bzão, Czinho, Dzinho, Ezão, ou Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, Ezão. Então percebam que isso aqui está obedecendo uma fórmula que eu escrevi aqui para vocês, olha. O número de gametas que sai de um indivíduo é igual a 2 elevado a n, sendo que n é o número de hibridismos existentes no genótipo. Ficou escrito errado aqui, eu corrijo antes de mandar os slides para vocês. Então, dá uma olhada aqui, ó. 1 é igual a 2 elevado a 0. Por quê? Porque aqui eu não tenho nenhum heterozigoto. Se eu não tenho nenhum heterozigoto, não tenho que variar. Só sai um tipo de gameta daqui, né? 2 elevado a 0 é igual a 1. Um gameta sai daqui. Agora, nesse segundo exemplo, eu tenho um heterozigoto. 2 elevado a 1 é igual a 2. Como eu tenho um heterozigoto, eu tenho duas opções de gametas que podem sair daqui, né? Ou um vai sair com azão, ou o outro sai com azinho. E o resto aqui nunca varia, porque só tem Bzinho, Czinho, Dzinho e Ezão para dar. Mesma coisa aqui, né? Ó, aqui eu tenho aqui eu tenho 2 heterozigotos. 2 elevado a 2 é igual a 4, então tem 4 possíveis gametas. Mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3 heterozigotos. Então, a partir daqui, podem sair 8 gametas, como a gente viu ali naquela chave dicotômica que eu fiz lá atrás, só que ela não estava levando em consideração Dzinho, Dzinho e Ezão, Ezão, né? E por aí vai, né, gente? Então, isso aqui é uma fórmula bem útil para a gente conseguir saber quantos, né, são os gametas que podem sair de um determinado indivíduo. Agora a gente volta então lá para a problemática do resultado do cruzamento, né? Pô, sai 8 gametas do indivíduo que é heterozigoto para 3 genes diferentes. Como que eu vou saber calcular o resultado desse cruzamento, né? Fazer toda a proporção genotípica e fenotípica realmente é inviável, porque daí você teria que fazer o quadro de Punnett. Mas o que a gente pode fazer é calcular as probabilidades para cada gene em separado e calcular a probabilidade daquele indivíduo que você está querendo saber em particular. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo, ó. Qual a probabilidade de nascer um indivíduo azão, azão, bezão, bezão, cezinho, cezinho, do cruzamento azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, com azão, azinho, bezão, bezão, cezinho, cezinho. Então, vamos lá, gente, dá uma olhada aqui. Eu vou pegar cada um dos cruzamentos e vou fazer eles em separado. Então, eu quero que saia um indivíduo azão, azão, bezão, bezão, cezinho, cezinho. Primeiro de tudo, eu vou calcular qual que é a probabilidade de sair um indivíduo azão, azão. Então, no cruzamento de azão, azinho com azão, azinho, a gente tem esses resultados. E azão, azão é 1/4 dos resultados, certo? Agora, eu quero saber qual que é a probabilidade de sair um indivíduo bezão, bezão. Então, eu pego aqui, ó, o bezão, bezinho de um pai e o bezão, bezão do outro, cruzo eles, vejo o resultado e percebo que a chance de sair um bezão, bezão é de 50%, né? 1 em 2, meio. Mesma coisa, agora falta calcular qual que é a chance de sair um Czinho, Czinho, para sair esse indivíduo aqui. Então, eu copio aqui, ó, o Czão, Czinho de um dos pais e o Czinho, Czinho do outro. Faço esse cruzamento, vejo que é 50% de chance de Czinho, Czinho e anoto isso aqui. Então, olha só a regra do E aqui, ó. É 1/4 de chance de sair um azão, azão e multiplico com 50% de chance de sair um bezão, bezão e multiplico de novo. 50% de chance de sair um indivíduo Czinho, Czinho.
Se eu fizer essa conta aqui, isso dá para mim 1 sobre 16. Então, a probabilidade de sair um indivíduo azão, azão, bezão, bezão, cezinho, cezinho desse cruzamento é de 1 sobre 16. Então, percebam, seria inviável eu fazer o cruzamento do quadro de Punnett com 8 gametas desse cara aqui e nesse cara aqui teria 2 gametas, né? Porque ele tem apenas um gene heterozigoto, isso aqui não varia, né? Mas ainda assim, é muito trabalhoso fazer esse quadro de Punnett. Então, o que é preferível? Que a gente calcule as probabilidades para cada um dos genes que esses indivíduos possuem aqui em separado e depois a gente junta tudo aqui através da regra do E, multiplicando essas probabilidades, certo? Que é uma técnica que a gente também poderia usar e já usava lá na segunda lei de Mendel, certo? Atenção às pegadinhas, gente, porque olha essa pergunta aqui, ó. Qual a probabilidade de nascer um indivíduo azão, azão, bezão, bezão, cezinho, cezinho, do cruzamento azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, com o indivíduo azão, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho? Gente, dá uma olhada nisso aqui. O resultado que está sendo desejado aqui é que saia um indivíduo bezão, bezão. Esse pai tem bezão para dar. Mas esse pai aqui, ó, ele é bezinho, bezinho, ele não tem bezão para dar. Ou seja, é impossível nascer um indivíduo azão, azão, bezão, bezão, cezinho, cezinho, a partir deste cruzamento. Portanto, a chance é de 0, a probabilidade de 0 de nascer um indivíduo azão, azão, bezão, bezão, cezinho, cezinho, desse cruzamento. Então, antes de vocês começarem a fazer as contas nos exercícios, se atentem para ver se o que está sendo pedido é possível, certo? Então, a gente tem que analisar aí os pais para ver se eles têm os alelos para dar aqui na prole que está sendo desejada, no filho que está sendo pedido pelo enunciado, certo? Então, agora, para a gente consolidar isso tudo que a gente falou, eu vou fazer um exercício com vocês e eu vou repetir mais uma vez essas regrinhas, porque elas são essenciais para que vocês saibam lidar com os exercícios de genética. Então, o primeiro passo, o mais importante de todos os passos aqui, é organizar as informações do enunciado, porque senão você fica perdidinho e não sabe nem por onde começar, né? Depois, a gente vai lá e constrói um heredograma caso seja necessário, caso o enunciado já não te dê um heredograma e tudo mais, né? A gente também precisa se atentar aos padrões fenotípicos, que muitas vezes o enunciado já traz para a gente essas informações, e aí a gente consegue determinar o tipo de herança. Por enquanto, a gente só estudou herança autossômica e o tipo de dominância, né? Além disso, que como a gente viu na última aula, a gente tem uma dominância completa, incompleta ou codominância. Além disso, a gente tem que completar nosso heredograma com o máximo de informação possível e sempre faça o quadro de Punnett, porque por mais que você já tenha decorado as proporções na sua cabeça, às vezes é importante você estar enxergando ali os resultados para você não cair em nenhuma pegadinha, certo? Então, vamos dar uma olhada nesse exercício aqui, muito legal. Na espécie humana, assim como em todas as outras espécies de seres vivos, existem vários fenótipos dos quais as heranças provêm de um par de alelo com relação de dominância completa. Dentre esses fenótipos podem ser citados: primeiro, sensibilidade gustativa para feniltilcarbamida, o PTC. É dominante sobre a não sensibilidade. Gente, vocês não precisam saber o que é PTC aqui, não. É uma substância química. Vocês não precisam saber o que é isso. O que vocês precisam saber é a característica, que é ter sensibilidade ou não gustativa do paladar ao PTC. E aqui está falando pra gente que ser sensível ao PTC é dominante sobre não ser sensível. Segunda característica, a forma do lobo da orelha. Lobo solto é dominante sobre o lobo aderente. E a terceira característica, a capacidade de dobrar a língua é dominante sobre a incapacidade de fazê-lo, ou seja, a incapacidade de dobrar a língua. Um casal cujo marido tem lobo da orelha aderente é heterozigoto para a sensibilidade ao PTC e não é capaz de dobrar a língua. A esposa tem heterozigose para a forma do lobo da orelha, para a sensibilidade ao PTC e para a capacidade de dobrar a língua. Com base nesses conhecimentos,
Qual é a probabilidade desse casal ter uma criança masculina com um lobo da orelha aderente, não sensível ao PTC e não ser capaz de dobrar a língua? Então, percebam que esse exercício ele pode ser um pouco assustador quando a gente dá uma olhada nele, mas na verdade ele não é um exercício difícil. Aquele primeiro passo lá de como fazer um exercício de genética, que é organizar o enunciado, resolve isso aqui pra gente. Então dá uma olhadinha. Aqui eu organizei o enunciado, olha. Eu coloquei que a característica de sensibilidade ao PTC está sendo representada pela letra A. Quando é azão alguma coisa, é sensível ao PTC. Quando é azinhazinho, não é sensível ao PTC. Isso aqui estava no enunciado, só organizei. Aí, para a característica do lobo da orelha, eu escolhi a letra B. Então, o enunciado diz pra gente que o lobo da orelha solto é dominante sobre o lobo da orelha aderente. Portanto, Bzão alguma coisa é lobo da orelha solto, Bzinho, Bzinho, lobo da orelha aderente. E para a característica de dobrar a língua, eu escolhi a letra C. Reparem que quando é Czão alguma coisa, dá para dobrar a língua, porque isso aqui é dominante em relação a não dobrar a língua. Então, Czinho, Czinho, não dobra a língua. Aqui eu organizei o cruzamento que o enunciado está me pedindo. Um pai que era heterozigoto para sensibilidade ao PTC. Tinha o lobo da orelha aderente, portanto, Bzinho, Bzinho. E ele não tinha capacidade de dobrar a língua, portanto, Czinho, Czinho. Com uma mulher que era heterozigota para as 3 características. E o enunciado quer saber a chance de sair um filho homem, né? Que seja azinhazinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Zezinho, Czinho, Czinho. Ou seja, que seja insensível ao PTC, tem o lobo da orelha aderente. Nossa, gente, desculpa, tô enrolando tudo aqui, né? O lobo da orelha aderente e que não dobra a língua. Então, imagina eu ter que fazer esse cruzamento aqui através de um quadro de Punnett. Aqui, como a gente já viu, saem 8 gametas, né? Porque eu tenho, 1, 2, 3 heterozigotos, 2 elevado a 3 é igual a 8. Aqui eu tenho um heterozigoto, então sairia 2 gametas, mas ainda assim é um quadro de Punnett muito trabalhoso, muito confuso, você pode se perder. Então, o que a gente pode fazer? Trabalhar com cada um desses genes em separado, realizar os cruzamentos para cada um desses genes em separado, começando pelo gene da sensibilidade ao PTC. A gente sabe que os 2 pais são heterozigotos para essa característica, então eu fiz aqui o quadrinho de Punnett, certo? Agora, para a característica do lobo da orelha. Um pai é homozigoto recessivo e a mãe é heterozigota. Coloquei aqui os gametas da mãe, coloquei o gameta do pai, que separa Bzinho de Bzinho, só tem Bzinho, então não precisa repetir Bzinho, Bzinho. Saí esses resultados, né? E mesma coisa para o gene C, que é dobrar a língua, né? O pai é homozigoto recessivo, só sai Czinho daqui, só escrevi o Czinho. E a mãe é heterozigota, coloquei aqui os gametas dela, fiz o cruzamento, tenho esses resultados. A gente quer um filho que seja homem, portanto, 50% de chance de nascer homem, e não sensível ao PTC, azinho é 1/4 aqui, certo? Que tenha o lobo da orelha aderente, que seja Bzinho, 50% de chance aqui, né? E que seja Czinho, que não dobra a língua, também 50% de chance de acordo com esse cruzamento aqui. Se eu fizer essa conta, isso dá para mim 1/32, que é a resposta final desse exercício. Então, percebam que a gente usou conceitos aqui que a gente já tinha aprendido nas outras aulas até então. Nada aqui é novidade, né? A não ser, talvez, desenvolver melhor essas questões de quantos gametas saem através daquela formulazinha, observando a quantidade de heterozigotos aqui dentro de genes em heterozigose, dentro dos indivíduos aqui, né? Mas, enfim, eu acho que não tem nenhuma grande novidade. Qualquer dúvida, é só vocês me chamarem.